Mais uma vez, obrigado aos oradores do painel que cessou, o painel interessantíssimo, tal como o primeiro. Volto a reiterar que os internautas, os participantes nesta conferência Unitel IT IoT 2021, que devam interagir, devam usar os recursos de interação presentes na plataforma, deixar as questões para os oradores no chat, também disponível na plataforma Unitel. No entanto, vamos passar agora para mais um momento de showcase. Este momento que será apresentado pela engenheira Maria Pinto, ela que é Automation Manager para a África Austral da empresa IBM, e vai aqui apresentar, portanto, o tema, o impacto da IoT na produtividade e no crescimento econômico. Senhora Maria, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Eu gostaria de fazer aqui um pouco uma ponte com aquilo que teve a ser discutido anteriormente, de nós, como empresa tecnológica, conseguirmos olhar para as necessidades do próprio mercado e neste caso, do nosso país, para implementar soluções tecnológicas. E sim, é possível. Achei muito interessante o painel anterior, e já o primeiro também, e tudo agora se vai ligar para perceberem o que o impacto pode ter na produtividade e também no próprio crescimento económico. Podemos dizer que uma quarta vaga industrial, aquilo que nós chamamos de indústria 4.0, começou a emergir. Não é de agora, isto já começa a ser falado há algum tempo e agora sim a ser sedimentado e ser muito mais discutido, e é mais que tudo uma indústria inteligente. Ou seja, nós vamos ter os sensores da IoT, que temos falado durante o primeiro e o segundo painel, também a famosa Big Data, o que vai ser muito perfeitamente maturas neste tipo de tecnologia. Como eu está a florescer rapidamente e já à frente vos vou mostrar alguns dados indicativos em vários setores e áreas de negócio, e começamos também a falar naquilo que é prometida, casa, transportes, cidades muito mais inteligentes. E tudo está no passo ou na ponta dos nossos dedos. E isso é o que torna tudo super interessante. Em termos de setor industrial, e focando um pouco no setor industrial e naqueles pontos que são importantes, está a haver uma grande transformação, porque as empresas querem reduzir custos, querem ser muito mais produtivas, muito mais eficientes, e dessa forma começam a olhar de que forma que o podem fazer. Podem até pegar nos seus trabalhadores, e atenção, eu mais uma vez foco neste painel, como tenho focado noutros, que nada das tecnologias substitui o recurso humano, a pessoa, e podemos pôr essas pessoas a ser muito mais criativas, a fazer tarefas que lhes dão muito mais prazer e muito mais motivação. O que nós também temos em termos da IoT, que é importante focar, tem a ver com os dados. Nós hoje em dia falamos, e tem-se mencionado em várias áreas diferentes, em vários setores de negócio, em que não só os dados que nós recolhemos, mas a forma como os recolhemos vão ser super importantes e super vantajosos para a empresa. E porquê? Porque nós temos também que ter a noção de que a informação está na ponta dos dedos, nós conseguimos, através de um simples e-mail, ter acesso a maior derivado dados, data, o que queiram chamar, e com a quantidade de dispositivos que estão conectados, as indústrias, sabendo interpretar estes dados, vão aumentar consideravelmente
provavelmente a produtividade, mas mais tudo, resolver até problemas que não conseguiu identificar e até criar novas oportunidades de negócio. E a eficiência, sem dúvida, cresce exponencialmente. Por outro lado, as empresas tentam hoje em dia utilizar este tipo de computação para acelerar este acesso a estes dados que têm, estes insights atualizados, porque eles são em tempo real que nos chegam. Ou seja, a informação de uma pessoa hoje tem um número de telefone, se eu for consultar esta informação da pessoa no dia seguinte, a pessoa já tem um número de telefone associado. E isto acaba por ser aqui uma pescadinha e anda sempre a informação a correr. Tenho aqui alguns bullet points interessantes em relação ao mercado das IoTs. Em 2015, nos primeiros estudos que se começaram a fazer, já havia instalado cerca de 15 mil milhões de dispositivos. Estimava-se para 2020 que chegássemos aos 30 mil milhões. Posso-vos dizer que ultrapassamos, que já se encontram neste momento, e por isso é que eu mantive aqui o 2020, nós neste momento já estamos com os 40 mil milhões, porque com esta era do Covid isto só veio a acelerar também. O que é que se perspectiva em 2025? Que pelo menos 75 mil milhões também existam instalados em termos de dispositivos a nível global. Nós muitas vezes também, em termos de informação, falamos nos teras, nos gigas, e achamos que é muito volume de informação, mas neste momento os dispositivos da IoT gerem cerca de 180 zettabytes de dados anualmente e vão conseguir fazer isto, é o que é esperado deles. E o que é que isto exige? Exige que existam motores analíticos, desculpem, mais sofisticados e super poderosos. E até vos posso desafiar para no final da apresentação, e quando tiverem um bocadinho, pesquisarem sobre o Quantum da IBM. Vocês vão ficar fascinados com que uma simples caixa consegue processar e o que é que consegue fazer. E deixo-vos este desafio para quando tiverem um bocadinho, explorarem um bocadinho mais. A IoT para ambientes industriais, impulsionado também por isto que nós chamamos de produção de próxima geração, a internet das coisas, vai representar e vai adicionar cerca de 14 bilhões de dólares à economia global até 2030. Em 2020, milhões de coisas ligadas geraram cerca de 40% de todos os dados. Para vocês verem a interligação e a forma como as coisas interligam e as coisas ligadas geram. O que é que o IoT aproveita? Dados de máquinas, equipamentos, para desta forma transformar os processos e sistemas da era moderna. Para vocês terem uma ideia, nós, por exemplo, em manutenção, numa empresa que tenha manutenção de máquinas, manutenção de edifícios, com esta análise preditiva e com estes contadores inteligentes e sensores, que até podem ir até aos próprios alarmes, os dispositivos da IoT vão inundar operações diárias e vai permitir que, com esta análise em tempo real, os próprios equipamentos em termos preditivos, a sua manutenção, quando é que precisam de ir fazer uma intervenção, está tudo automatizado e interligado. E, muito bem, posto isto, qual é o impacto na economia? Nós, isto é referir um pouco aquilo que também já foi referido anteriormente, isto está a ser promovida uma nova economia alimentada por tecnologias. E de que forma é que isto poderá ter o impacto? As máquinas, elas vão comunicar sempre entre si e também, como é óbvio, com os próprios humanos. Que é proporcionando uma maior segurança e eficiência. Eu vou falar mais à frente um pouco da segurança como um tópico só, mas hoje em dia o que preocupa em tudo que é tecnologia, tudo que é informática, tudo que é informação, é de que forma nós salvaguardamos a segurança e o que é que nós poderemos pôr em risco se não a salvaguardarmos. O IoT, sem dúvida, terá impactos económicos de grande alcance, bastante elevados, e vão muito além da produção e vão passar pela agricultura, como falamos anteriormente, o próprio planeamento urbano, e é interessante olhar para mercados como o agrícola e como a construção, para ver que as empresas se começam a interessar por isto que é a simples internet das coisas. Também a gestão de energia, as telecomunicações, entre outras. Isto é completamente transversal.
esta expansão, o que é que ela vai criar? Um boom de benefícios tecnológicos. E isto vai trazer melhorias em termos económicos a nível global. Prevê-se, e poderão achar que é um pouco exagerado, mas este crescimento vai ser muito comparável à Revolução Industrial. Eu ontem vi um filme super interessante, e desculpem lá o paralelismo, mas eu vi um filme que era O Regresso ao Futuro, e fazia-me lembrar de estar na década de 80, sim, porque eu nasci antes disso, de estar a olhar para o Regresso ao Futuro e conseguir ver que em 1980 e pouco já se refletia o que ia ser em 2000 e as coisas sejam tão atuais. Até os simples ténis da Nike. E isto é completamente maravilhoso. Por isso, este crescimento, não achem exagerado que seja comparável à revolução industrial, porque a própria indústria já se está a revolucionar. Desta forma, também vão surgir novas oportunidades no mercado global e vai, sem dúvida, haver a aceleração da economia que todos precisamos, porque desde o início de 2000, mais ano, menos ano, nós o que assistimos foi um completamente crash da economia a nível global. E precisam para estas novas gerações, e aquilo que nós sentimos é um pouco fogo, nós não temos oportunidades, elas não existem para nós. E acaba por ser muito interessante olhar para esta revolução e poder, em termos de pessoas, haver esta aceleração da economia, que tecnicamente nós vamos ter que nos preparar para responder a estes avanços da tecnologia e logo vai haver criação de novo emprego, sem dúvida alguma. E desta forma, sem dúvida, vamos ter um impulsionar de rendimentos, de padrões de vida, que neste momento existem em economias industrialmente avançadas. Combinando o negócio e a tecnologia, o que é que as organizações descobrem? Que vão desenvolver novos modelos de negócio e fluxos de receitas, e isso é muito importante para a própria economia. Em termos de produtividade, os dados cresceram em tamanho e quantidade. Eu se olhar para o computador que eu tinha quando estudava na universidade e comparado com o computador que um estudante universitário hoje em dia precisa, são gigas de informação. Os dados que precisamos tratar em tamanho e complexidade são gigantes. O que é que as empresas agora estão a lidar? É com esta nova forma de extrair os dados. E mais que extrair, também analisá-lo e tomar as decisões depois desta análise feita. Que tipo de dados nós aqui podemos analisar? Tanto aquilo que nós chamamos de dados estruturados, que nós temos as bases de dados desta vida, como também os dados não estruturados, que são fotos, vídeos, informação que vem em pequenos frames, tudo isto acaba por poder ser analisado. E isto ajuda, sem dúvida, na tomada da decisão das operações nas empresas. O IoT permite que estes dispositivos se conectem e partilhem os dados de uma forma eficiente e liga os ativos a processos, sistemas e até pessoas, nas organizações e até fora delas. Isto vai permitir que os processos que existem sejam muito mais bem integrados, os níveis de produtividade muito mais elevados, elevando, sim, ao próximo nível da transformação, que é a indústria 4.0, que é aquilo que nós pretendemos atingir. Desta forma, de uma forma muito global, em termos de indústria, em termos de empresas de grande escala, o IoT melhora a produtividade. E aqui alguns exemplos, por exemplo, uma linha de produção com o IoT, o que é que se reduz? Redução de inventário, o desperdício, o que vai para as sucatas, tudo que é deitado fora, que pode ser, afinal, aproveitado. Também que acelerem não só as chamadas, mas também a resposta às reparações de serviços e desta forma se reduzam os custos de garantia e, acima de tudo, que se melhore a qualidade e o rendimento. Uma coisa que nós temos assistido ao longo dos anos é nós dizer assim, epá, naquele tempo aquela máquina é que era boa. Uma máquina durava uma vida. Agora, acaba a garantia e nós deixamos de ter essa máquina a funcionar. E o IoT vai ajudar a que esta confiança, porque acima de tudo
em termos de empresa, quando há consumidor ou quando há público-alvo, o que interessa é manter sempre uns níveis de confiança. E o IoT permite que as empresas ganhem e reconquistem essa confiança. Em termos de segurança, como eu falei anteriormente, hoje em dia tem sido uma das grandes preocupações. Tudo tem a ver com tecnologia, internet das coisas, tudo anda muito à volta da segurança. Os eventos, eu costumo dizer que a linha entre o cybercrime e o cybersecurity é uma linha completamente ténue, em que nós vamos no meio e tanto podemos tender para um lado como para o outro. Uma delas, que é como as aplicações financeiras, quanto mais risco, mais dinheiro nós podemos ganhar, mas também podemos ser presos, não é? Por isso mais vale andarmos pelo cybersecurity do que o cybercrime. Os dispositivos e os sensores, e tudo o que sejam plataformas tecnológicas, são sempre as mais vulneráveis. E a grande preocupação hoje em dia, o que é que surge? É que o IoT e a tecnologia está a ser tão rápido, o ritmo das coisas está a ser tão acelerado, que há empresas que ainda não estão preparadas para acompanhar este ritmo. E pode resultar em problemas gravíssimos, por exemplo, numa indústria química, no petróleo, serviços públicos, falhas de segurança, conduzem a contaminações de grande propagação, catástrofes ambientais e até danos pessoais, por questões de dados que possam ser partilhados. Por isso, para os executivos de topo das empresas, acaba por ser um grande desafio garantir que é implementado a segurança nas suas plataformas IoT e nos seus dispositivos, bem como em toda a plataforma tecnológica. Tenho aqui 2 exemplos da IBM, o que é que nós andamos a fazer, antes de entrar um pouco o que é que a IBM ajuda neste setor. A IBM fez aqui 2 abordagens diferentes. Em 2020, juntamente com uma empresa de telecomunicações, a Verizon, fizeram uma parceria em que combinou-se o melhor dos 2 mundos. Combinou-se da parte da empresa de telecomunicações as altas velocidades, baixas latências, o 5G, o multi-acesso, com a experiência que a IBM tem em inteligência artificial, na hybrid multi-cloud com a aquisição da Red Hat e também da própria computação, gestão de ativos e operações conectadas. Por outro lado, no início de 2021, a Siemens, IBM e a Red Hat fizeram uma colaboração para anunciar uma hybrid cloud para oferecer uma solução aberta na indústria da Siemens de A a Z. A Siemens é uma empresa que opera em vários setores e com este consórcio entre todos, o que se permite é ter uma solução aberta, flexível, segura, quer para fabricantes, quer para operadores das fábricas, para impulsionar o valor em tempo real, a partir dos dados que recolhem. Muito bem, e como é que a IBM se posiciona no meio disto tudo? Não é? A IBM, é assim, para vos dar aqui um enquadramento, eu entrei na IBM em 2020, início de 2020, e a IBM tinha feito a primeira grande modernização de alta escala nos anos. Fez o que nós chamamos internamente aquilo que é o Cloud Pack das soluções, não por ser em cloud, portanto pode ser em cloud como ser on-premises, mas foi uma revolução dentro da própria IBM na forma que ia apresentar as soluções aos seus clientes. Durante o decorrer de 2020, graças ao Covid e à aceleração que foi necessária, e também ter tido a oportunidade e a inteligência de ir buscar pessoas variadas em determinadas áreas de negócio, construiu-se em 2021 aquilo que nós chamamos o Sales Play. O que é que isto tem de 5 eixos fundamentais? Tem no seu núcleo duro a hybrid cloud e a inteligência artificial. Isto é a nossa base, juntamente com a própria segurança. E começamos por ser preditivos, e aqui usamos tudo o que é inteligência artificial, tudo o que é análise de dados, a forma como os podemos fazer, automatizando em grande escala todos os processos
e aqui também temos aquilo que toda a gente conhece como Business Automation, o BPM, os FileNets, robôs, que está tudo dentro desta automatização. No decorrer de 2021, a IBM comprou 2 empresas que são fundamentais para o IoT, que é a Winstana e a Turbonomics. São empresas que permitem a observação e a monitorização. Não só a importância de saber o que está mal, mas perceber onde é que está o problema e resolvê-lo, sem ter que estar a analisar ou pôr pessoas a analisar esse problema. O outro eixo muito importante para nós é a segurança. Não conseguimos ter credibilidade junto de ninguém se não tivermos soluções seguras, robustas, que permitam garantir que as organizações estão sempre com a sua tecnologia de ponta e seguram a sua informação e os seus dados. E depois a modernização. Esta aquisição da Red Hat foi uma das melhores jogadas que a IBM teve nestes últimos tempos, porque permite que tudo possa ser integrado connosco. E nunca há o problema de não haver essa integração e essa interoperabilidade das coisas. Também temos aquilo que nós chamamos os 7 pontos de decisão em termos de negócio, em que aqui é um pouco também o que eu estive a focar anteriormente, mas dividido por data fábrica, que é a parte da inteligência artificial, do Data and o famoso Data and o Business Automation. Pois também temos aqui a observância com aquelas empresas que eu foquei anteriormente, porque é muito importante, com esta complexidade de informação, nós conseguirmos garantir que foi ter como base o que os clientes precisam, acelerar a transformação digital. Atenção que se fala muito numa transformação digital, numa questão de tecnologia, mas atenção que a transformação digital é muito negócio. A forma como as organizações olham para o seu negócio, querem transformá-lo e dessa forma utilizarem a tecnologia para atingir esse objetivo. Isto é que é a transformação digital. E separando em 2 núcleos, quer na questão dos workflows inteligentes e também da própria Hybrid Multi-Cloud com OpenShift, foram criados 5 blocos, um deles de sempre envolver clientes e a sociedade em geral. É muito importante, imaginem um banco, o vosso banco, mais do que um banco quando cria uma solução para os seus clientes,
mais do que fazer o engagement com a própria organização, porque tem que haver a visão da própria instituição, também o que os clientes precisam. E mesmo a operação de telecomunicações. Quando a Unitel lança um produto, não pensa só naquilo que vai ter de profitable, de rendimento, mas também o que vai melhorar a vida dos seus clientes. E dessa forma ganhar a confiança deles. E isso é extremamente importante. Depois, ter a modernização e a gestão das operações de core, aquilo que nós chamamos o core business de cada instituição, transformar o talento e o trabalho futuro é muito importante e por isso deixo o alerta a quem nos estiver a assistir, as pessoas interessadas ou estejam a começar a sua carreira ou que já estejam nas suas instituições, olhem para a tecnologia como o empowerment para o vosso futuro, de vocês evoluírem. Se chegar a um projeto, envolvam-se no projeto. Acima de tudo, envolvam-se na cultura da organização onde vocês estão inseridos, que isso é muito, muito importante. E depois, que isso acaba por vos alavancar em termos de futuro, em termos de pessoas, em termos de profissionais. E estarem preparados para tudo. Se eu vos disser que em 2 anos de IBM nós temos mudanças anualmente ou semestralmente, vocês se calhar não acreditam, mas é mesmo verdade. Por isso, estarem sempre adaptados a esta mudança, adaptados a este novo mundo e a esta nova era. Depois, do outro lado, do OpenShift, termos as aplicações multi-cloud, com os hybrid multi-cloud super modernos e que podem ser partilhados com outras aplicações e outros fornecedores, e também a gestão desta própria hybrid multi-cloud. O que é que está como combustível disto tudo? O Data and AI. A internet das coisas, o Data and AI, a Big Data, é sempre o que nós chamamos o combustível para tudo. O combustível para nós termos a informação certa, conseguirmos trabalhá-la da forma certa, para termos um futuro das organizações muito mais produtivo e eficiente. Agora surgem aquilo que eu chamo as questões. Sim. Pronto, ainda não há questões deste painel. Não sei se querem colocar alguma questão. Isto não foi um painel de discussão, mas mais de própria informação. Sintam-se à vontade para colocar em questão alguma dúvida que tenham, mesmo em termos de soluções IBM, se estiverem interessados em discutir neste momento. Pronto, aqui um bocadinho em termos de reforço. Eu gosto de pegar nestas conferências e há uma coisa que eu gostava de salientar para os participantes, é que acho que nós temos imenso potencial. Para vocês terem uma ideia, eu já estou em Angola desde 2010. Foi a primeira vez que eu aterrei em Angola e o sítio que eu chamo casa. E tem-se visto uma evolução brutal no Angola antes e no Angola agora. Tanto que eu, quando falo com alguns amigos meus, digo, olha, visitem agora, se foste a Angola há 10 anos atrás, 5 anos atrás, visita agora e vais ver a diferença. Acho que tem um potencial gigante, acho que tem alunos a sair das universidades com um potencial gigante e ganham prémios internacionais com inovações que eles próprios criam, e a tecnologia e Angola precisa disto mesmo, precisa de pessoas audazes, sem medo
e sem aquele velho discurso do pronto, aqui não dá. Dá, sim, dá. E o exemplo é que temos uma grande empresa de telecomunicações com soluções inovadoras. O certo é que temos empresas que fazem fazem acontecer como se faz noutras regiões e noutros países. E acaba por ser super interessante vocês pegarem nestes exemplos e revolucionarem-se. Tenho aqui uma pergunta que é o que se espera de um profissional em plena era da quarta revolução industrial. Pergunta interessante, é assim, do meu ponto de vista, e que sou uma pessoa tecnológica, mas também sou uma pessoa muito virada para pessoas, eu acho que, e considero que muito importante, é esta cultura. Primeiro, no tempo dos nossos pais, nós tínhamos pessoas que trabalhavam 30 anos na mesma empresa e que reformavam-se, desde que começavam a trabalhar até que se reformavam, trabalharam sempre na mesma empresa. E hoje em dia, na quarta revolução industrial, na quarta revolução e na nossa era tecnológica, aprendam, vão sempre ao cerne das questões, entendam qual é que é o conceito da vossa empresa, o conceito da organização, o que é esperado de vocês. Nunca tenham medo de perguntar alguma coisa. Eu costumo dizer, perguntas podem sempre existir. Não há perguntas parvas, não há perguntas descabidas, há sempre perguntas. Perguntem, estudem, formem-se, não tenham medo da mudança. E não achem que por existirem 100 pessoas vocês não podem ser a pessoa que possa fazer a diferença. Esforcem-se por isso e por serem íntegros, bons profissionais, porque eu costumo dizer que 10 anos de experiência leva mais ou menos 10 anos a atingir e a ter. Uns um bocadinho mais rápido, outros um bocadinho mais lento, mas ela existe. E por isso, adaptem-se à mudança, sejam proativos, não reativos, vão atrás das coisas. E foquem-se naquilo que vocês querem ser. Outra pergunta é qual é o impacto dos avanços tecnológicos na força de trabalho humano? O impacto é muito interessante, mas o impacto é que deixa que as pessoas tenham tarefas mais criativas. Ou seja, imaginem, eu vou-vos dar um exemplo que eu costumo dar, e até fiz um vídeo de brincadeira com colegas de IBM, que era o antes ou depois dos robôs. O antes, imaginem uma pessoa cheia de pilhas de papel, abraçada ao papel, em que passa o dia inteiro a inserir dados no computador e o copy-paste gera erros brutais. Porque as pessoas estão ali o dia todo e quando nós estamos o dia todo a olhar para a mesma coisa, nem nos apercebemos dos erros. E agora, olhem bem para a introdução de robôs, em que pegam e executam tarefas repetitivas e que deixam a essa pessoa não deixa de ter emprego, essa pessoa passa a ter tarefas muito mais criativas e vai estar muito mais motivada e vai ser muito mais eficiente nas suas tarefas diárias. Por isso o impacto é ter pessoas mais eficientes, mais produtivas e mais motivadas. Pergunta do Evanilson Machado, o que acha necessário fazer por parte do governo e por parte das empresas privadas para passarmos para a indústria 4.0 em Angola? Assim, muita destas coisas já estão a ser feitas. Atenção que, claro que nós às vezes olhamos para empresas públicas, mas isso é em todo o mundo, já vos digo, e achamos sempre os serviços lentos, os serviços não muito eficazes, mas também não é fácil. Isto é um processo muito disruptivo, não é fácil fazer uma mudança instantânea. O que é necessário? É ser desafiador, é desafiar, por exemplo, na parte das empresas privadas, é termos administrações que sejam inovadoras, que procurem inovação, que procurem tecnologia, que procurem ser melhores. E dessa forma também ter mais clientes e clientes mais satisfeitos. Por parte do governo, também adotar internamente e o governo está a começar a fazer isso. O governo está, agora é um processo que demora algum tempo, mas estão a começar a adotar este trabalho. Por isso, nós passaremos, se nós quisermos, em Angola, passaremos para a indústria 4.0 rapidamente também. Numa escala de 0 a 10, que me classifica no processo da adoção das IoTs e quais pontos faltam para a tua implementação, estamos num bom caminho. Acabamos por estar. Vocês têm noção da quantidade de fintechs que nós temos em Angola?
Vocês têm noção de quantos vossos amigos, colegas, têm empresas até de criação de jogos, utilizando a tecnologia e a internet das coisas? É interessante ver esse mundo paralelo. Eu tenho uns amigos que lançaram um jogo e eu fiquei viciada. Há uma semana para cá que eu todos os dias jogo aquele jogo. E é interessante que numa escala de 0 a 10, eu acho que a adoção das IoTs vai para os 8. O Pedro, acho que foi o Pedro que comentou no painel anterior, que ficava fascinado como é que as pessoas tão rapidamente conseguiam adotar as novas tecnologias. E vou-vos dizer, é fantástico. É claro que num país gigante como Angola, com uma diversidade cultural e de pessoas gigantescas que muitas vezes é difícil chegar a todos e que nem toda a gente vai ter a mesma curva de aprendizagem. Mas digo-vos uma coisa, as pessoas quando têm um smartphone, eu nunca vi ninguém a não saber trabalhar com um smartphone. Rapidamente conseguem trabalhar. E as pessoas mais novas, que são o nosso motor da nossa economia e do nosso desenvolvimento, são pessoas que aprendem rapidamente. E por isso está nas mãos de cada um de vocês fazer mudar isto. Não está só à espera que os outros mudem, mas nós também fazemos parte desta mudança. Por isso estamos no bom caminho, considero que sim. Também do Rafael novamente, é igual, é a mesma questão. Ter as novas mensagens. O João Cambalanga pergunta como tem visto o crescimento da IoT a nível de produtividade dos mais variados ramos em África. Gigantesco. Se vocês pesquisarem um pouco sobre mesmo a indústria agrícola em África, porque nós, é assim, nós temos um continente com tudo, um continente mais rico em termos de riquezas naturais, agrícolas e por aí fora do mundo. Por isso, se vocês olharem para empresas e países que já tenham adotado este tipo de tecnologia, vão ver em termos de produtividade o que é que nós temos. E podemos olhar para esse exemplo. Nós em Angola podemos olhar para o nível de produtividade nesses ramos de negócios noutros países e aplicá-los a nós. Por que não? O Pedro Costa pergunta sobre Data Science Big Data. Angola produz muitos dados, principalmente no setor público, um setor que impacta a vida de muita gente. Nota grande interesse na compreensão desses dados para apresentar melhores soluções. Claro que sim. Claro que sim. Aquilo que eu referi na apresentação, a partilha desta informação de uma forma pouco prudente poderá causar danos pessoais. A forma que esses dados podem chegar a várias pessoas, podem ser utilizados de... Nós achamos que não tem importância nenhuma, mas tem muita importância. Eu não gostaria que os meus dados pessoais, e os dados pessoais, atenção, que não é só nome, data de nascimento, morada. Até morada é preocupante. Quando toda a gente tem acesso aos nossos dados, onde nós moramos, onde trabalhamos, os nossos dados bancários, é um problema muito grande. E por isso, cada vez mais há esta preocupação de ter uma análise e uma fiabilidade na forma como se encripta estes dados. Pronto, e não temos mais questões. Agradeço a todos, espero que a apresentação tenha sido clara. Eu sei que falo um bocadinho rápido, tenho que admitir, eu tenho sempre muito para dizer. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou ao dispor para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questão. Muito obrigada a todos, boa tarde.